filha queria ser filha de um homem rico e me forçou a abrir mão dos direitos parentais. 10 anos depois, quer voltar. Minha ex-esposa, há 41 na época, e eu, ó homem de 45 na época, nos separamos há 12 anos. Ela encontrou conforto nos braços de um homem rico, não há outra forma de dizer isso. Ela era dona de casa e nunca se interessou em trabalhar ou ganhar dinheiro. Ela queria cuidar da casa e da nossa filha, Laura, depois que ela nasceu. Apesar das minhas dificuldades financeiras, nunca forcei a trabalhar. Eu trabalhava em 2 empregos e conseguia colocar uma refeição decente na mesa, mas não conseguia proporcionar o estilo de vida luxuoso que ela queria. Não vou entrar em detalhes sobre meu relacionamento com minha ex, esse post é sobre a Laura. Detalhes sobre minha ex-esposa eu talvez cubra em outro post. Quando Laura tinha 10 anos, minha ex-esposa confessou que estava dormindo com um cara rico. Ela se mudou no mesmo dia e nós entramos com o pedido de divórcio. Passamos a ser copais de Laura. Como eu tinha 2 empregos e ela nenhum, concordamos que eu ficaria com Laura nos fins de semana. Eu tinha um bom vínculo com Laura, e conseguimos fazer algumas viagens de aventura ótimas juntos. Embora o divórcio fosse doloroso, passar tempo com ela me fazia sentir muito melhor. Com o tempo, percebi que Laura estava adiando os encontros. Antes, toda sexta-feira eu aguardava ansiosamente o e-mail dela com os detalhes das atividades que ela queria fazer no fim de semana seguinte. O conteúdo dos e-mails mudou gradualmente para "desculpe, não posso ir neste fim de semana, vamos esquiar ou fazer outros esportes chiques com meu padrasto". Inicialmente, deixei passar, pensando que ele estava tentando manter Laura feliz e que eu não deveria ter ciúmes. Eventualmente, percebi que Laura não queria me encontrar com tanta frequência. Nossos encontros semanais se tornaram quinzenais, e depois, mensais, e apenas por um dia do fim de semana. Notei que ela não estava mais gostando do nosso tempo juntos como antes. Quando ficou evidente que ela estava intencionalmente tentando me evitar, a confrontei. Tentei fazê-la entender que estava fazendo o melhor que podia para mantê-la feliz. Eu estava me esforçando ao máximo, mas mesmo assim ela continuou a faltar nos nossos encontros de fim de semana. Pior, começou a mentir para mim. Não me dizia a verdade, que estava saindo com o padrasto, inventava desculpas de que tinha trabalhos escolares ou projetos para fazer nos fins de semana. Às vezes parecia genuíno, mas na maioria das vezes era tudo inventado. Nos poucos momentos que passávamos juntos, ela sempre reclamava de como era melhor sair com o padrasto porque ele não se preocupava com os preços antes de pedir algo. Mesmo quando eu a levava para passeios, ela sempre comparava com como era muito mais divertido sair com o padrasto. Começou a reclamar de cada pequeno inconveniente que antes não a incomodava, mas nunca parava de falar do novo PlayStation que o padrasto deu ou da nova bicicleta que a mãe comprou. Achei que talvez ela fosse jovem demais para entender que distribuir coisas materiais não é amor. A situação piorou quando ela me ignorou por mais de 3 meses, mesmo depois de várias ligações e mensagens. Liguei para meu advogado e contei tudo. Ele me disse que eu poderia processar minha ex por alienação parental, mas Laura tinha 12 anos e poderia dizer no tribunal que não queria mais passar tempo comigo. Ele disse que poderia ser pior, Laura poderia dizer que queria mais dinheiro para viver no padrão dela, o que significaria aumentar a pensão alimentícia. Sim, eu estava pagando pensão alimentícia, apesar do padrasto rico fazer tantas coisas divertidas para ela. Desisti da ideia de processar minha ex pela guarda. Não fazia sentido. Meu advogado sugeriu uma conversa formal fora do tribunal para esclarecer o que eles queriam. Concordei em seguir esse caminho. Meu advogado enviou um aviso com acusações detalhadas, mencionando que queríamos um acordo fora do tribunal. Tive uma sensação estranha de que minha ex-esposa não concordaria com as conversas, pois tinha dinheiro e tempo para gastar em um caso judicial. Para minha surpresa, ela concordou em resolver a questão na frente de um advogado. Na reunião, o marido da ex-esposa também estava presente, junto com ela e Laura. Ambos disseram que não tinham nada a ver com isso se Laura estava me ignorando. Confessaram que não tinham papel nisso. Eles se afastaram e deixaram Laura falar por si mesma. Laura então lançou a bomba mais mortal que alguém poderia experimentar na vida, e ela disse que queria que eu renunciasse aos meus direitos parentais. Isso foi há 10 anos, mas a memória daquele momento terrível ainda é cristalina para mim. Fiquei em silêncio por não sei quanto tempo. Meu advogado me cutucou para uma reação. Fiquei olhando para todos, sem saber o que dizer. Olhei para minha ex-esposa e ela sorriu como se soubesse o que estava por vir. Segurei a mão de Laura e disse: "Querida, espero que você saiba o que está dizendo. Renunciar aos meus direitos parentais significaria que você não pode me chamar de pai.
Você não seria mais minha filha. Ela afastou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: sim, é isso que eu quero. Fiquei estupefato. Faltaram-me palavras para fazer com que ela entendesse as implicações de sua decisão. Meu advogado tentou fazê-la entender o que aconteceria se eu a deserdasse como se fosse uma questão de propriedade, mas ela não mudou de ideia. Ela se virou para o padrasto e perguntou: quando ele me deserdar, você poderá me adotar como sua filha, certo? Ele assentiu com os olhos arregalados: claro, querida. Palavras não podem descrever a amargura que senti naquele momento. Meu mundo desabou, para dizer o mínimo. Perdi meu propósito na vida. Depois de ser traído pela minha esposa por 15 anos, a única luz da minha vida era Laura. Ela era a única em quem eu pensava depois dos meus 2 empregos cansativos. Não namorei nenhuma mulher, mesmo depois de 2 anos de divórcio. Nem tinha tempo nem queria. Queria dar meu amor e atenção incondicional a Laura. Isso foi o que recebi em troca, ela queria se livrar de mim. Minha condição era tão patética que não conseguia pensar direito. Meu advogado pediu algum tempo para responder. Tenho certeza de que minha ex e seu marido dormiram satisfeitos naquela noite após me verem em um estado tão vulnerável. Meu advogado me levou para casa. Depois que ele saiu, chorei como um bebê por horas na minha casa vazia. Todo tipo de emoção estava saindo do meu coração. Liguei para meus pais e contei sobre a demanda de Laura. Eles ficaram absolutamente petrificados e correram para me consolar. Meus pais, especialmente minha mãe, eram muito próximos de Laura. Ela cuidou de Laura por mais de 1 ano. Minha esposa teve que passar por uma cirurgia e ficou de repouso por 1 ano. Durante esse período, minha mãe cuidou de ambas, Laura e minha ex-esposa. Minha mãe tentou convencer Laura, mas ela estava determinada a que eu renunciasse aos meus direitos parentais. Ela queria desesperadamente ser a filha do padrasto. Ele disse que não poderia adotá-la até que eu renunciasse aos meus direitos. Perguntei ao meu advogado quais eram minhas opções. Ele disse que poderíamos processá-los por manipulação, mas como Laura tinha 12 anos, seria difícil provar que ela estava sendo manipulada. Além disso, eles tinham dinheiro para lutar em um longo caso judicial, mas eu não. E qual seria o ponto de lutar por alguém que já estava do lado deles? Era uma batalha perdida. Fiquei sem escolha a não ser engolir o amargo e renunciar aos meus direitos paternais. Na semana seguinte, fiquei encolhido na cama. Deixei meu segundo emprego. Para que eu estava ganhando dinheiro agora? Perdi todo o propósito de acordar de manhã e ir trabalhar. Tirei tantas licenças no meu emprego de tempo integral e cometi tantos erros que fui demitido. Mudei-me para outra cidade, dormi em uma estação de metrô e vaguei como um maníaco por dias. Gradualmente, saí dessa situação, encontrei um novo emprego, fui para a academia e comecei a terapia. Demorei 2 anos para me recuperar. Não entrei no mundo dos encontros, mas fiz muitas viagens de trekking solo como terapia de cura. Em uma dessas viagens, conheci minha atual esposa, Briana. Ela tinha uma filha, Emma, que tinha 5 anos na época. Depois de namorar por um tempo, nos mudamos juntos. Quando Briana me apresentou a Emma pela primeira vez, desabei. Ela me lembrava de Laura. Queria desesperadamente que Emma me chamasse de pai, mas recuei. Não queria me machucar de novo. Mantive um relacionamento saudável, mas distante com Emma. Tudo mudou quando, no seu aniversário de 12 anos, Emma me pediu para adotá-la. Fiquei tão emocionado. Agora tenho 2 filhas, Emma e uma menina de 3 anos, Amy, com minha segunda esposa. Acho que já dei contexto suficiente sobre minha situação. Avançando para uma semana atrás, estava voltando do trabalho e vi um rosto familiar sorrindo para mim. Quando cheguei mais perto, percebi que era ninguém menos que Laura. Fiquei arrepiado como se tivesse visto um fantasma. Ela estava mais alta, mais magra e muito mais bonita, mas não foi difícil reconhecê-la. Ela correu em minha direção e me abraçou dizendo: pai, sou sua filha, Laura. Finalmente, te encontrei. Olhei para ela com olhos mortos e disse: tenho 2 filhas, mas você não é uma delas. Antes que ela dissesse qualquer coisa, comecei a me afastar. Ela me seguiu, mas olhei para trás e disse: pare de me seguir ou vou te denunciar. Não a vi depois disso. No dia seguinte, ela apareceu na minha casa. Assim que abri a porta, ela disse: desculpa. Sei que está bravo comigo, mas por favor, me ouça. Mamãe está morta e papai, quero dizer, meu padrasto,
trouxe a amante para casa. Ele não me ama como antes, quando mamãe estava viva. Ele me cortou financeiramente e disse que preciso ganhar meu próprio dinheiro agora. Quando insisti, ele disse que vai me deserdar. Ouvi sua história e respondi com uma cara séria, e daí? Ela começou a implorar por uma segunda chance. Gritei para ela sair e bati a porta na cara dela. Depois, ela foi até minha mãe e se desculpou. Ela conseguiu manipular minha mãe com lágrimas e agora minha mãe quer que eu me reconcilie com Laura pelo bem da família. A dor que ela me causou não me deixa reconciliar com ela. Sou o idiota. Atualização 1. Respondendo aos comentários. Alguns de vocês perguntaram sobre minha ex-esposa, se ela era interesseira, para julgar se ela manipulou Laura ou se foi algo comigo. Aqui está um breve contexto sobre minha ex-esposa. Namoramos por 2 anos antes de nos casarmos. Enquanto namorávamos, ela trabalhava como garçonete em um bar local. Eu era cliente regular lá e foi assim que começamos a nos ver. Ela morava com uma colega de trabalho. Eu tinha um emprego em tempo integral e morava em um apartamento-estúdio. Foi quando consegui outro emprego, economizei mais e comprei uma casa para acomodá-la. Nos casamos e ela deixou o emprego. Nos primeiros 6 a 7 anos de casamento, ela estava feliz e contente com meus ganhos. Mas depois começou a reclamar que suas amigas tinham maridos que ganhavam muito mais do que eu. Ela até dizia na minha cara que deveria ter esperado mais tempo para encontrar um marido mais rico em vez de se contentar comigo. Era ofensivo e discutíamos por isso. Claro que eu não podia ficar parado ouvindo todas as besteiras que ela falava. Eventualmente, nosso relacionamento esfriou e um dia ela revelou que estava dormindo com um homem rico e iria se mudar para morar com ele. Não implorei para ela ficar, mas alertei que esses homens ricos tratam mulheres como ela como brinquedos, brincam e depois se livram delas quando terminam. Ela disse que dessa vez não tinha se precipitado, estava saindo com aquele cara há 2 anos e agora confiava nele o suficiente para morar com ele. Depois disso, não tive mais nada a dizer. Fiquei quieto e engoli a situação. Alguns de vocês disseram que Laura não era adulta quando pediu para eu a deserdar, então talvez eu devesse ter lutado por ela e, como tinha minhas próprias razões para não lutar, não deveria ser tão duro com ela agora. Deveria aceitá-la. Em minha defesa, digo que vocês estão certos ao dizer que ela era menor de idade quando tudo isso aconteceu. Não nego que ela foi emocionalmente manipulada. Ela também foi financeiramente manipulada. No entanto, quando ela completou 18 anos ou se tornou adulta, poderia ter me contatado, mas não o fez. Ela tem 22 anos agora e me procurou apenas porque o padrasto a cortou financeiramente. Alguém perguntou como minha ex-esposa morreu. Não perguntei a Laura sobre isso, mas ela disse à minha mãe que a ex morreu de uma doença terminal. Laura teve um problema no fígado e passou por uma cirurgia quando era bebê. De qualquer forma, o fato é que Laura está manipulando minha mãe emocionalmente para ajudá-la a se reconciliar comigo. Em vez de discutir isso por telefone, fui visitar minha mãe. Descobri que Laura contou histórias tristes para ganhar a mãe de volta. Disse que estava sem teto, sem emprego e sem dinheiro, vivendo nas ruas desde que o padrasto a expulsou. Minha mãe insistiu para que eu a encontrasse. Concordei por causa da minha mãe. Ela chamou Laura e ela apareceu em 1 hora. Fiz tantas perguntas que todas as verdades vieram à tona. Laura confessou que a mãe e o padrasto a mimaram tanto que ela nunca chegou ao ensino médio. Estava tão ocupada com férias e jantares com eles que esqueceu que a escola existia. Não sei o que o padrasto estava pensando ao mimá-la tanto. E quanto à mãe dela? Deus sabe o que ela estava pensando ao estragar a vida da filha desse jeito. Não sei o quão verdadeiro isso é, pois minha ex não está mais aqui para validar. Laura afirma que tudo o que fez foi planejado pela mãe para me humilhar, a questão dos direitos parentais e a fase de me ignorar antes disso. Perguntei por que a mãe faria isso. Ela disse que, como eu não ganhava o suficiente, não podia comprar roupas e acessórios de marca para a mãe, o que causava situações embaraçosas na frente das amigas. Laura disse que a ex planejou tudo para me humilhar diante do marido. Ouvir isso não foi nada fácil. Trouxe de volta todas as memórias dolorosas do passado que tentei tanto esquecer. Disse a ela que o que aconteceu foi no passado. A mãe dela se foi, então o que ela quer de mim agora? Ela disse que queria que eu a aceitasse como minha filha. Perguntei o que mudaria depois disso. Ela respondeu prontamente: significa que eu seria sua filha e você me apoiaria. Disse: ok, vou te aceitar como minha filha, mas você não vai receber nada de mim, exceto amor.
vou dar minha propriedade, meu seguro e minhas economias para M&M, mas vou te amar como minha filha mais velha. Isso serve para você? Ela congelou. Depois de gaguejar um pouco, disse, sim, podemos falar sobre dinheiro depois. Você não vai fazer um testamento agora, vai? Respondi, sim, já nomeei M&M no meu seguro e contas de poupança. Também comprei uma casa em uma nova cidade que dei para minha segunda esposa, Brianna. Não vou mudar isso por você. Se estiver bem com isso, traga o documento que assinei abrindo mão dos meus direitos parentais e pedirei ao meu advogado para fazer outro anulando o anterior. Ela disse, sim, claro. Ficou em silêncio pelo resto do tempo. Minha mãe ofereceu jantar, mas ela disse que tinha algo para resolver e foi embora. 2 semanas se passaram desde então e ela não apareceu. Apontei isso para minha mãe, dizendo que era tudo por dinheiro. Como disse que não daria dinheiro, ela desistiu. Que pessoa inútil. Atualização 2. Eu disse que era tudo sobre o dinheiro e sim, é. 2 semanas atrás, Laura apareceu na casa da minha mãe novamente. Lembre-se, isso é 4 meses após nossa última conversa. Ela estava miserável, com olhos vermelhos inchados, cercados por olheiras. Tinha erupções pelo corpo, talvez por consumir algo alérgico. Estava chorando e implorando por ajuda. Queria dinheiro da minha mãe. Disse que desde que o padrasto a deserdou, estava morando com uma amiga e agora essa amiga também a expulsou. Vendeu a maioria de suas coisas para comprar comida nesses meses, mas agora está sem dinheiro e sem coisas. Minha mãe perguntou por que ela não conseguiu um emprego. Laura disse que largou a escola e ninguém lhe daria um emprego. Minha mãe disse que poderia falar com uma amiga que tem uma padaria para conseguir um trabalho de faxineira ou algo assim. Além disso, existem muitos empregos que não exigem diploma escolar. Laura ficou em silêncio e só chorou, pedindo dinheiro à minha mãe. Minha mãe deu comida e $100 a ela. Perguntou por que não trouxe o documento para anular a deserdar. Laura disse que estava na casa do padrasto e o traria da próxima vez. Pegou o dinheiro e a comida e foi embora. Minha mãe não me contou sobre essa visita porque achou que eu ficaria bravo. 3 dias atrás, Laura apareceu novamente na casa da minha mãe com a mesma história triste. Minha mãe perguntou o que fez com o dinheiro. Laura disse que usou para comprar comida. Minha mãe perguntou sobre o emprego e ela não deu uma resposta direta. Dessa vez, minha mãe não deu dinheiro, dizendo que não tinha nem comida extra. Só deu um pão. Laura pegou e estava saindo quando minha mãe perguntou se ela havia mudado de ideia sobre ser minha filha. Ela respondeu, qual é o sentido de ter ele como pai se ele não vai me dar dinheiro? Deu tudo para as enteadas dele. Minha mãe ficou chocada com suas palavras e a expulsou, ameaçando não a aparecer mais. Minha mãe me ligou imediatamente e contou sobre as 2 visitas. Fiquei bravo com ela por ajudar Laura na primeira vez. Pedi à minha mãe que fosse cautelosa ao abrir a porta à noite. Pela descrição da minha mãe, parece que Laura está em má companhia e pode ser uma ameaça, pois minha mãe vive sozinha após a morte do meu pai no ano passado. Vamos pedir uma ordem de restrição contra Laura se ela voltar e causar problemas. Hoje fui à casa da minha mãe. Saí para ver se encontrava Laura por perto, mas não a vi. Ficarei aqui por uma semana. Não sei o que fazer, mas me sinto triste por ela. Se o que disse sobre minha ex é verdade, ela foi longe demais para me humilhar e, ao fazer isso, arruinou a vida da própria filha. Se Laura está mentindo sobre isso, ela já está pagando o preço por sua maldade. De qualquer forma, alguém comentou no meu último post que todos têm o direito de fazer escolhas por si mesmos e Laura não era má por escolher o padrasto em vez de mim, apenas estava do lado errado. Acho que estão certos. Ela fez uma escolha há 10 anos e agora terá que viver com isso pelo resto da vida. Obrigado por assistir até aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre essa história de hoje e considere se inscrever no canal como forma de apoio. Te espero no próximo vídeo.